Amém, Senhor. Feche os teus olhos, por favor. Pai querido, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, acabamos de louvar, por meio de uma canção, que invoca a Tua glória, a Tua presença. Fazemos desse louvor esse pedido especial, que a Tua santa, gloriosa e poderosa presença venha sobre nós. Vai, Senhor, por meio da Tua presença, derrubando todas as barreiras, para que cada um de nós aqui nessa noite possa ser alcançado com a Tua presença. Como diz a canção, quem já foi no Santo dos Santos não quer saber de outro lugar. O lugar da Tua presença é o lugar mais importante da nossa vida. E que o Senhor se manifeste nessa noite de uma forma muito especial, neste lugar, nas casas onde essa palavra está chegando, através dessa transmissão, que a Tua glória seja derramada, que a Tua presença venha manifestar o Seu poder sobre cada vida e sobre cada coração. Nós precisamos de Ti, Senhor. É a Tua presença que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Receba todo o louvor, receba toda a adoração e toda a glória nesse lugar, hoje e sempre. Amém e amém. Aplauda mais uma vez aquele que é digno. Podem sentar-se, amados. Eu, pelo menos, não estava ciente do repertório essa noite, mas esse último louvor, ele coincidiu não, ele só confirmou com tudo o que Deus quer tratar aqui nessa noite. Às vezes a gente canta as coisas e quando a gente vai entendendo melhor o significado de cada palavra, é como se a canção ela tivesse ainda uma intensidade maior. Essa música ela fala de algo que é imprescindível na vida do ser humano, presença de Deus. E é sobre isso que o Senhor quer falar com a gente hoje. Quando Deus ele começou a trabalhar com o povo de Israel, ensinando a maneira de adorá-lo, de cultuá-lo, ele fez um projeto de uma estrutura chamada tabernáculo, que no meio da peregrinação do povo de Deus, saindo do Egito e na terra prometida, essa estrutura ela era montada e ali havia toda uma liturgia de adoração. Tudo que fazia parte do tabernáculo, cada medida, cada tecido, cada estrutura, cada objeto tinha um significado. E esse tabernáculo, uma espécie de tenda, ele tinha áreas, tinha objetos muito especiais. Tinha um candelabro que representava a luz, a presença do Senhor também, os pães da preposição ou do sacrifício, mas tinha um lugar específico dentro do tabernáculo que se chamava Santo dos Santos, ou Santíssimo do Lugar. Nesse lugar ficava a Arca da Aliança, que era o grande e poderoso símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Dentro da arca, aliás, a tampa da arca tinham 2 querubins, um de frente para o outro, 2 anjos, os querubins da glória de Deus. E dentro da arca se encontrava as tábuas dos 10 mandamentos, um pouquinho do maná
da comida que o Senhor derramou dos céus para o seu povo no deserto, e a vara de Arão que florescia. A simbologia desses objetos dizia o seguinte: era a presença de Deus no meio do seu povo. E o acesso a esse lugar, ele era restrito. Somente o sumo sacerdote, ou seja, o sacerdote maior, é quem poderia entrar lá. E detalhe, a sua vida tinha que estar 100% limpa em todos os sentidos, físicos e espirituais. E ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, para oferecer sacrifícios ao Senhor, para perdão do pecado das pessoas, do povo lá. E era um lugar privilegiado. Só que vem depois o Senhor trabalhando todo esse processo da sua presença. Quando Jesus vem, Filho de Deus, a palavra diz que quando ele entregou o seu Espírito lá na cruz do Calvário e disse assim: está consumado, esse lugar santíssimo que no templo agora já construído tinha um véu, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima a baixo, quando Jesus ele se entregou, significando que esse santíssimo lugar, a presença de Deus agora estava totalmente acessível através do Senhor Jesus Cristo. Hoje, eu e você temos o pleno acesso à presença do Senhor, à presença de Deus. Eu estou ouvindo talvez poucos glórias aqui, e o meu esforço nessa noite é que cada um de nós possa sair daqui entendendo a importância, compreender o que significa presença de Deus. De antemão eu já digo que Deus está nesse lugar. Ele já está aqui nessa noite. E sabe mais onde Ele quer se manifestar na minha vida e na sua vida. Amém, amados? Vamos fazer uma leitura aqui. Quem está com a sua Bíblia, por favor, abra no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 12. Êxodo capítulo 33, versículo 12 em diante. Amém? Eu gostaria de pedir encarecidamente, se você puder, em reverência à palavra de Deus, se coloque de pé para fazermos a leitura. Diz assim a palavra: e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a esse povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. E disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Amém? Podem sentar-se, amados. Vamos tentar entender a dimensão da presença de Deus e o quanto ela é especial e importante para as nossas vidas. Moisés foi um dos primeiros a descobrir isso. Nós vimos aqui o encerramento de um diálogo muito interessante, que aliás, Moisés foi um dos poucos no Antigo Testamento que Deus falava com ele face a face, algo que era um privilégio. O Senhor separa Moisés com um grande propósito. Foi escolhido de Deus para libertar o povo de Deus da escravidão do Egito e conduzir o povo de Deus à terra prometida. Acredito eu que a maioria conheça essa história. E
Moisés ali, com toda uma trajetória de experiências tremendas com o Senhor, ele chega aqui em um determinado ponto da jornada, que Deus ele estava meio triste com o povo. O povo, infelizmente, muitos deles, se não a grande maioria, não estava entendendo o propósito do Senhor, não estava compreendendo a importância da presença do Senhor. E o povo reclamava, e o povo dava trabalho, e o povo queria jogar pedra em Moisés. A maioria também eu acho que conhece a história. Chegando até um ponto onde Deus, que acompanhava o seu povo, disse assim: eu não vou mais com vocês, porque se eu continuar do jeito que eu estou aqui, ninguém vai chegar em lugar nenhum. Chegando até o ponto do Senhor dizer assim: esse teu povo, Moisés. Mas Moisés tinha tanta intimidade com Deus para dizer: Senhor, esse teu povo é o teu povo, nós somos o teu povo, Senhor. E se o Senhor achou graça aos nossos olhos, escute o que eu te falar, deixa eu dizer uma coisa para você: o Senhor também achou graça aos teus olhos através da sua vida. Isso significa que Deus olhou para você e te amou. Deus quer o teu bem, viu? Deus quer o melhor para você. Amém? E aí, num momento houve um impasse e Moisés disse: para tudo, Senhor. Se o Senhor achou graça aos nossos olhos, não tem essa história do Senhor não ir com a gente, não. Não nos faça subir daqui se o Senhor não for conosco. Não tem terra prometida certa, não tem leite e mel, não tem nada que nos faça nos mover daqui, Senhor, se o Senhor não for conosco. Porque Moisés entendeu o que significava presença de Deus na sua vida. Escute isso: cada um de nós tem suas necessidades. Nós nascemos e a partir do momento que nós tomamos consciência das coisas, nós começamos a buscar algo para preencher nossa vida. A gente está procurando a nossa felicidade, procurando nossas vitórias, procurando realizar os nossos sonhos. E é muito interessante isso, porque muitas pessoas elas colocam muita coisa no coração e pensando o seguinte: exemplo, no dia que eu comprar a minha casa, eu vou ser feliz. Aí a pessoa trabalha, se esforça, faz seus sacrifícios, aí ela compra a casa dela. Quando ela compra a casa dela, ela percebe que parece que está faltando alguma coisa. Aí ela pensa o seguinte: não, eu acho que eu vou ficar mais feliz ainda se eu conseguir uma casa maior. Se eu for, por exemplo, morar na beira da praia. E aí a pessoa se esforça, trabalha e consegue, compra a casa na beira da praia. E quando ela chega lá, parece que está faltando alguma coisa. Quem aqui mora em condomínio? Alguém mora, né? É engraçado. A gente pensa assim: quando eu morar no condomínio, eu não vou, todo dia eu vou tomar banho de piscina. Depois que ela se muda para lá, a piscina virou um aquário, está criando lima e peixe, que ninguém toma mais banho lá. Estou falando de uma maneira assim, bem simples, bem lúdica. Mas, amados, isso é a vida. Porque escute só, não há nenhum erro em querer alcançar sonhos. Não há nenhum erro em querer alcançar objetivos na nossa vida. Nós estamos dentro de uma campanha que fala sobre projeto de vida. Mas sabe onde é que está o problema? Todas as coisas que podemos vir a conquistar alguma vez na nossa vida, elas só terão sentido e só terão propósito se Deus estiver conosco. Porque é a presença de Deus que vai dar real propósito na nossa vida. É a presença de Deus que vai dar significado às coisas que nós vamos alcançando debaixo da direção dEle. Moisés sabia e descobriu isso. Irmãos, Moisés, ele chegou a ter um encontro com Deus tão poderoso, que diz a palavra que quando ele desceu do monte com as tábuas, com os 10 mandamentos, o rosto dele brilhava, a glória de Deus resplandecia sobre a face de Moisés. A presença de Moisés, a presença de Deus na vida de Moisés era inegociável.
Esse diálogo aqui tão simples, ele tem um significado tão poderoso. Ele fala de alguém que descobriu o segredo da felicidade, o segredo da grande bênção na nossa vida, que é a presença de Deus. Eu preciso da presença de Deus na minha vida. Você precisa de Deus na sua vida, da presença dele na nossa vida. Nós precisamos dessa presença. E agora eu preciso entender o que é isso. Eu preciso compreender o que significa, o que é a presença de Deus. A Bíblia fala a respeito de glória, de Shekinah. Existe Shekinah, a expressão Shekinah fala da glória de Deus, é a presença de Deus. Quando Salomão inaugurou o templo do Senhor, a palavra do Senhor diz que a glória de Deus foi tão grande naquele lugar, a presença de Deus foi tão grande naquele lugar, Ítalo, que ninguém ficou em pé. As pessoas caíram diante do peso da presença e da glória de Deus. Não é algo emocional, não tem nada a ver com sentimento, é algo real, é algo concreto, é a presença de Deus que nos dá força, é a presença de Deus que restaura a nossa vida, é a presença de Deus que dá sentido à nossa vida, é a presença de Deus que nos coloca no caminho certo para a realização dos propósitos do Senhor na nossa vida. A gente precisa de Deus, o homem precisa de Deus, e para que fique melhor, eu tenho que entender algumas coisas que eu tenho que buscar. Primeiro, eu preciso entender o valor da presença de Deus. Porque quando alguém não sabe o valor de algo, vai desprezar. Quando alguém não reconhece o valor de alguma coisa, vai tratar de qualquer jeito. Eu quero dizer a você, amados, meu irmão e minha irmã, no mundo espiritual, na dimensão espiritual, nesse momento, está acontecendo algo lindo e maravilhoso nesse espaço aqui. Deus se faz presente em nosso meio. A partir do momento que alguém diz assim, eu vou à casa de Deus, eu vou ao culto, eu vou à presença do Senhor, eu vou adorar o Senhor Jesus Cristo, eu vou buscar a palavra de Deus. Esse momento indica algo muito especial. Amados, Jesus diz que onde dois ou mais estiverem reunidos em torno do nome dele, ele estaria presente. Às vezes, amados, a gente vai percebendo que muitas pessoas não têm a dimensão do que isso significa. Acha que é enjoo de pastor ficar preocupado perguntando por que a pessoa não está vindo para a igreja. Meu irmão, minha irmã, aqui estamos no lugar preparado especialmente para que a presença de Deus se manifeste no momento de comunhão, no momento de adoração, no momento de unidade em Cristo. Saber o quanto isso é importante, porque, amados, às vezes acontece da pessoa deixar de vir para a igreja por qualquer coisa. Vou para a igreja hoje não, porque estou cansado. Não vou para a igreja hoje não, porque o Flamengo vai jogar, bem na hora. Também o pastor marcou de botar o culto bem na hora do jogo. Não há maldade. O que há, amados, é uma falta da consciência do valor. Escute, irmãos, existem lugares aí que pessoas arriscam a vida para fazer um culto para Jesus. Em cavernas, no meio do mato, para poder ler a Bíblia, para alguém ler um versículo, eles fazerem uma oração. Se a gente entende o valor da presença de Deus, a gente não vai perder nenhuma oportunidade de buscar essa presença. Eu creio, eu sei que o Espírito de Deus está nesse lugar, porque você veio aqui para isso, eu estou aqui para isso, estamos aqui para isso. Eu sempre falo isso, se o Senhor não estiver aqui, nada do que a gente faz tem sentido. O louvor é para Ele, as palmas são para Ele, a adoração é para Ele, é tudo para Ele. Olha o que Davi disse no Salmo 84. Põe aí, Vanessa, por favor. Salmo 84, Salmo 84, versículo 9 e 10. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo e trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia
nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. Isso é coisa de quem dá valor à presença de Deus. Porque um dia na presença de Deus é melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar desse mundo, dessa galáxia. É melhor ficar às vezes na porta da casa de Deus do que na tenda dos ímpios. Se eu quero que a presença de Deus tome a minha vida, se eu quero que a presença de Deus se manifeste na minha vida, eu tenho que dar valor. Eu tenho que saber o valor da presença de Deus. Eu estou aqui por causa de Jesus. Eu quero crer que você está aqui por causa de Jesus também. Por causa da presença dEle. Amém, amados? Uma outra coisa que eu preciso também entender é que essa presença, ela tem uma maneira certa da gente buscar. Porque se eu não compreendo como é que se busca a presença de Deus, eu vou estar restringindo na minha vida o próprio Deus. Existem pessoas que vão condicionar a presença de Deus a vamos pegar um exemplo, a um louvor. Eu falei hoje aqui pela manhã que teve uma igreja aí que a irmã, ela toda vez, Ítalo, que o louvor tocava uma música lá, essa irmã chorava. Ela chorava, ela se arrepiava, ela falava em línguas, ela caía, ela se prostrava. Era uma coisa assim, linda. E o louvor, que às vezes o louvor eles ficam um pouco, quando pegam uma música, né, Ítalo? Fica só tocando ela, toca, fica, né, ali, né? Aí teve um dia, irmãos, que não tocou esse louvor. Aí a irmã ficou braba. E ela foi reclamar com o pessoal do louvor. Olha, hoje o culto não prestou. Hoje eu não senti a presença de Deus. Os meninos ficaram tudo assustados, sabe, Celso? Aí o pastor estava perto. Por que, irmã? Porque não tocou aquele louvor que eu gosto. Ele disse, irmã, com todo o respeito, só um instantinho. Ítalo, eu fiz isso de manhã. Você para de tocar aí, por favor. Só um instantinho. Isso. Você é lindo, viu? A música parou. O senhor foi embora? Não tem mais presença de Deus aqui? Você entende? A música, a palma, um cântico são complementos. A presença de Deus não se restringe a isso. Porque o que o Senhor precisa para se manifestar não está ligado à questão emocional. Está ligado à entrega. O altar é conhecido como lugar de sacrifício, louvor e adoração a Deus. Pode tocar, Ítalo, pode voltar. Entenda isso. E o grande altar, o primeiro altar de sacrifício, louvor e adoração a Deus, tem que ser o nosso coração. O meu coração tem que ser o primeiro altar de adoração. E se eu entrego o meu coração, todo ele, para o Senhor, eu estou buscando corretamente a presença dele sobre a minha vida. Porque eu entendo que buscar a presença de Deus, ela é incondicional, desde que meu coração seja para o Senhor. Para você entender melhor, Jeremias capítulo 29, versículo 13, a maneira correta da gente encontrar a presença de Deus. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu, de todo o coração, igreja. Isso significa a entrega total de cada área da nossa vida. Que não se busca ao Senhor com mente dividida. Que não se entrega ao Senhor pedaços nossos. Deus quer tudo para Ele. Como diz o louvor, porque dele, por Ele e para Ele. E o nosso coração está incluído aí. Só quem busca de todo o coração vai encontrar a presença. Vai ser cheio da presença.
Porque um culto, para ser abençoado, escute, o louvor ajuda, a estrutura ajuda, o som ajuda, tudo ajuda. Mas se o coração não tiver sintonizado, pode ser a melhor estrutura de som do mundo, pode ser o melhor ministério de louvor do mundo. Se o coração da pessoa não está todo no Senhor, ela vai entrar no culto assim e sair ou do mesmo jeito que entrou, ou pior. Porque às vezes a pessoa entra na igreja, está com o coração dividido, cheio de coisa, está olhando para o outro, está olhando para a vida dos outros, sabe? Não entende, amados. Outra coisa que eu sempre estou falando aqui: culto é algo que se entrega. O culto, ele é coletivo, amém, amados? Em comunhão, se congrega. Mas o culto também é algo individual. Eu sempre repito isso. A gente não assiste culto, a gente assiste palestra, assiste filme, assiste série. Culto a gente oferece, culto a gente entrega, culto a gente presta, reverencia. E quando eu venho com o Senhor de todo o meu coração, me entrego para Ele, a presença dEle enche a minha vida. Amém, amados? Se eu quero a presença de Deus na minha vida, eu primeiro tenho que entender o valor dela. Se eu quero a presença de Deus na minha vida, eu tenho que me entregar de todo o meu coração para Ele. E se eu quero a presença de Deus na minha vida, eu preciso eliminar as interferências. Pastor, tem coisa que atrapalha a nossa sintonia com Deus? Tem. Eu vou jogar aqui a charada que eu achei fascinante, né? Eu ouvi isso do irmão Nabuco, dá o crédito a ele. Ele chegou para mim e perguntou assim: pastor, qual foi o dia que a água teve sede? Está na Bíblia. Alguém sabe? Curiosa essa pergunta, né? Qual foi o dia que a água teve sede? Escute isso. Isaías 59, do 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Amém? Estamos falando aqui da maior interferência que acontece, que pode comprometer a presença de Deus na nossa vida. Não que Ele não esteja presente, Ele está presente. Mas essas coisas aqui, elas geram uma barreira. Pastor, e a charada? Fale logo qual é a resposta. Vou dizer para você, me acompanhe. Qual foi o dia que a água teve sede? Jesus, uma vez, ele se encontrou com uma mulher samaritana. Conhece essa história? E ali no poço de Jacó, o Senhor conversando com essa mulher samaritana, que tinha sua vida sentimental totalmente destruída. Jesus pede água para essa mulher. E aí, quando ela dá água, Jesus fala assim para ela: minha irmã, eu tenho água aqui para dar para você, e se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. E ela disse: mestre, me dê dessa água para eu beber. E Jesus disse: eu sou a água da vida, aquele que bebe de mim nunca mais vai ter sede. Jesus é a água da vida. Vamos para a cruz do Calvário com Jesus. Na cruz do Calvário, no seu momento mais doloroso, no seu momento mais pesado, Jesus diz assim: tenho sede, tenho sede. A água teve sede nesse momento. Um guarda romano pega uma lança com uma esponja, molha lá no vinagre e esfrega na boca de Jesus. Jesus cospe aquele vinagre, porque
Porque na verdade, amados, Jesus, ele não estava querendo água. Naquele momento, a sede de Jesus estava ligada à presença de Deus. Porque naquele momento, o peso de todos os nossos pecados estavam sobre ele. E quando ele recebe isso sobre ele, ele tem a sensação da ausência do Senhor. É onde ele grita: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Muitas pessoas não entendem isso, porque naquele momento todo o pecado da humanidade, ele ali privou o Senhor Jesus de sentir a presença do Pai na vida dele. E é isso que o pecado gera na nossa vida. É isso que as coisas erradas vêm na nossa vida e comprometem. Não é que Deus se afaste, mas nós nos afastamos do Senhor. Nós temos dificuldade de sentir a presença dele por conta dessas iniquidades. Mas Jesus se ergue naquela cruz com toda a dificuldade. Ele brada aos céus: Pai, a ti entrego o meu espírito. E ele disse: tetelestai, está consumado. E naquele exato momento, como eu disse aqui, o véu do templo se rasga e a presença de Deus se abre para a vida de quem crê. Glória a Deus. Eu preciso tirar então essas interferências. Eu preciso dar uma olhada para a minha vida. Deus, me ajude aí. Me ajude a limpar a minha vida. Porque eu quero sentir a tua presença. Porque a presença de Deus é tudo que a gente precisa, irmãos. Você sabe o que é que a gente precisa? Sabe o que é que você precisa? A gente precisa de Deus na nossa vida. Porque quando Deus está em nós, amados, a gente tem tudo que a gente precisa. Porque quando Deus está em nós, não tem doença, não tem problema, não tem tempestade, não tem nada que nos abale não. Porque nós temos o mais precioso, é a presença. Aí a gente vai entender porque Moisés e tantos outros, amados, homens e mulheres de Deus, aqui nas escrituras sagradas, eles não abriam mão disso, e foi isso exatamente que fez a diferença na vida deles, e é isso que faz a diferença na nossa vida, é a presença de Deus em nós. Às vezes é difícil, às vezes vem tanta coisa caindo por cima da gente, é tanta dor, tanto sofrimento, e fica difícil sentir a presença. Toda vez que eu subo no altar para ministrar a palavra de Deus, eu peço muito pela graça, pela misericórdia, para que de alguma maneira essa palavra que Deus traz a mim e trata comigo, também chegue a você e trate com você. Tem muita gente correndo atrás de coisas aí. Tem muita gente preocupada com tantas coisas e está se esquecendo do mais importante. Está dando mais valor às coisas do que à presença de Deus. Moisés foi sábio. Deus pode ser o que for, leite, mel, não tem conversa não. Se o Senhor não for com a gente não vai. Eu vivi isso junto com essa igreja. Quando a gente estava lá na Urbano Neto, Deus abriu essa porta aqui. Quando o pastor Marcos pela primeira vez me mandou uma mensagem, disse: Pastor Edson, olha isso aqui estava tudo no bloco, só tinha levantado essas duas paredes laterais. Eu disse: onde é isso? Rapaz, isso aqui dá uma igreja boa. No meu coração veio logo isso: Senhor, será que é para a gente ir? A minha oração foi essa: Senhor, não deixa a gente subir se a tua presença não for com a gente não. E a gente está aqui. Não porque a gente é alguma coisa, mas é porque Deus está aqui. Porque Deus está na sua vida. Deus está na nossa vida. E é pela presença. Não se trata da conquista. Se trata da presença. Não se trata do milagre.
Não se trata da vitória, se trata da presença. Se trata da presença. Algo que se perdeu lá no Éden, amados. Antes do pecado entrar no mundo, Deus descia todas as tardes para passear com Adão e Eva. Você dá para imaginar o que é isso? E no momento da desobediência, essa comunhão foi rompida. Mas veio o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, se sacrifica por nós, para que a gente possa ter de novo acesso a essa presença. E Deus está acessível. Deus nunca está fora de área. Nunca está sem sinal. O que nós precisamos romper é com aquilo que está nos dificultando de nos aproximar do Senhor. Será que eu sei o valor de Deus na minha vida? Porque quem dá valor à presença de Deus não negocia isso. Tem culto 2 horas da manhã, estou lá. Tem um momento de louvor a Deus, meia-noite, estou aqui. Será que a gente entende isso? O meu coração é todo de Deus? Ou eu só dou algumas coisas para Deus e o resto eu tomo para mim? A minha cabeça agora está aqui ou está preocupada com alguma coisa lá fora? Com as coisas que eu vou resolver amanhã? Não sei que sapato eu vou comprar para o Natal, como é que vai ser minha calça, meu vestido. O que é que vai ser? Como é que está meu coração? Pastor, eu estou com dificuldade. Eu não consigo sentir a presença de Deus. Eu acho que é o louvor, viu, Ítalo, que deve estar fraco. Eu acho que é o Senhor, pastor, que está sem unção. Acho que o pastor está meio sem unção hoje. Está cansado, olha a cara do bichinho, ué. Né? Eu acho que é a luz. Eu acho que é o som, Celso, deve ser o som. Será que é isso que está atrapalhando a presença de Deus de chegar na sua vida? Será que não tem algumas coisas, de repente, se a gente considerar que está comprometendo? O primeiro encontro de Moisés com Deus foi engraçado, curioso. Ele foi atrás de uma ovelha e encontrou lá um arbusto. Como é o nome do arbusto? A sarça. Ela estava como? Estava queimando, mas não se consumia. E aí Deus começa a falar: Moisés, Moisés, eis-me aqui, quem é? Sou o Senhor, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Aí vamos dizer que a sarça estava aqui. Aí Moisés vai chegar perto. Deus diz o seguinte: Moisés, botar a sarça aqui. Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Eu não quero que nada se torne uma barreira entre mim e você. Aí Moisés fez assim, ó. E ele se aproximou. E ali Deus tratou com ele. E ali Deus manifestou a glória dele. E eu quero dizer que Deus faz isso sempre que você decide buscá-lo. Sempre que você entende o valor disso. Sempre que você se